música quando era criança, eu gostava muito. Total. O Luz Gustavo, salve Luz Gustavo, Heitor, salve Gustavo, salve Francisco, também tá por aí, FPT. Vamos lá então, ô Fausto, deixa eu falar pra você. Vamos lá. Hoje aconteceu o seguinte: Lula enviou ao Congresso Hum. projeto que prevê direitos e contribuição ao INSS para motoristas de aplicativo. O projeto propõe que motoristas recebam valor mínimo de R$ 32 por hora trabalhada. Jornada pode chegar a 12 horas diárias, se houver acordo coletivo. Beleza? Então, pela proposta Hum. que o governo enviou, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e APP previsto pela Constituição, pela consolidação Uhum. das leis do trabalho, ou seja, não vai ter vínculo de trabalho. E aí vai ser estipulados, né, na proposta. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 horas se houver acordo coletivo. Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. O trabalhador poderá escolher quanto trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade, então ele pode dirigir para o Uber, para o 99, para quem quiser, né? Haverá sindicato da categoria, beleza. O trabalhador deverá ter conhecimento sobre a regra de oferta de viagem, tá? O trabalhador deverá ter remuneração mínimas mais o ganho variável com as corridas. Beleza. A hora trabalhada deverá ter o valor de R$ 32. Eu acho que isso aqui está linkado com remuneração mínima, né? E a hora trabalhada é muito bom frisar aqui que ela começa a partir do momento que está embarcado, né? O motorista aceitou a corrida até a hora que larga o passageiro. O tempo que o motorista está parado, esperando outro passageiro ou coisa do tipo, não conta como hora trabalhada. Então tem que ser 8 horas dessa embarcado, né? Que os caras falam. Vai ter também uma contribuição. Deixa eu ver aqui, ó. Não tá aqui nessa matéria. Mas Eu enfim, posso atualizar você agora, que eu estou com isso aqui aberto na minha pode frente. ir, pode ir. Então vamos lá. Então é isso. A nova categoria trabalhador autônomo por plataforma receberá uma remuneração de pelo menos um salário mínimo, que está em R$ 1.412. O valor de R$ 32,09 por hora do piso contempla R$ 8,02 por hora como remuneração básica e R$ 24,07 para cobrir custos de utilização, como celular, combustível e manutenção do veículo. Então, Pô, assim, peraí, deixa eu só fazer uma já conta. Fala começa. de novo pra mim isso aí. É porque agora ficou bom isso aí. R$ 8 e quanto? Que é tipo o salário? 8 e quanto? Não, então, calma. O que está dito aqui é o seguinte: o valor é de R$ 32,09 por hora no piso, Sim. tá? Acontece que esse piso foi calculado contemplando R$ 8,02 de trabalho por hora como a remuneração básica, tá? Tá. E por isso ele estabelece, acho que esse número é que dá no salário mínimo. E R$ 24,07 para cobrir custos de utilização, combustível e manutenção do automóvel, porque vamos lembrar que isso aí só tá valendo, só vai valer ainda, né, para trabalhadores de carro, né? Nada a ver com o pessoal da motoca da entrega. E na questão do INSS, que eles passariam, né, se isso for aprovado, passarão a contribuir para o INSS e terão direitos previdenciários. A contribuição será em cima do valor de R$ 8,02 da hora de trabalho, com alíquota de 7,5% para o empregado em cima dos 8, tá? E 20% para os empregadores. E no caso das mulheres, que sejam motoristas de aplicativo, teriam direito ao auxílio maternidade. Bom, essa foi a informação mais completa que eu achei, né? E daí a gente pode, acho que, começar a discutir Boa. o Só tema, né? pegando já um gancho aí que você tá falando, pô, que só os motoristas de carro, coisa e tal, o presidente deu uma declaração respondendo o iFood no caso, né? Lula disse que vai encher o saco do iFood para regulamentar trabalho de entregadores. Ele deu essa entrevista porque o iFood se negou a negociar, né? Igual o Lula falou aqui, o iFood não quer negociar, mas vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês motoristas fizeram. Então, assim, os motociclistas tal, os
como é que fala de bicicleta? Os bicicletas, os caras que trampam de bicicleta, coisa e tal, é uma outra categoria que o presidente falou agora que vai ter que negociar, mas não tá enquadrado nesses agora aí, beleza? Só pra deixar claro aí, porque parece que às vezes é tudo, mas enfim. Pois é. Aí é o seguinte, cara, eu acho assim que complicado abordar um tema como esse, porque afinal de contas, né, é um troço muito novo, é um troço que espalhou muito rápido no Brasil e em todos os lugares, né? E é um negócio que mexe com outras coisas que não apenas quem trabalha naquilo e as empresas daquilo, né? Só para deixar um caso aqui, eu, por exemplo, acho que o uso da cidade, né, numa cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, e tantas, né? Muda muito, entendeu? As capitais brasileiras todas. O uso das cidades muda muito a partir do momento em que esse negócio se dissemina, né? Da maneira como se disseminou. O trânsito, o uso das ruas, a questão de disputa de vaga para estacionar, os preços de aluguel de carro, a própria quantidade de carro em circulação. Então, assim, eu não acho que seja uma coisa que possa ser olhada apenas pelo prisma das relações de trabalho. Mas vamos às relações de trabalho, porque afinal a regulação que está proposta é das relações de trabalho. Essa discussão de que se eles são empregados ou não são empregados, ela acontece em vários lugares do mundo. Tem lugares que eu acho que já decidiram que eles são Na empregados, Europa. porque passam por um longo período, né? Assim, passam anos trabalhando para uma única empresa. E Porra, também os então, motoristas têm as regras da própria empresa para cumprir, coisa e tal, horas, coisa e tal, senão eles começam a tomar punição. O Júlio tá no chat aí, o Júlio, se você puder passar a informação sobre isso, é importante também. Porque eu lembro que tem um negócio de exatamente. punição, se você não trabalha tantas horas por dia, você toma punição, se você recusa a viagem, você toma uma punição e fica de gancho tantos dias e tal. Uma relação muito similar ao trabalho, mas enfim, Fausto, concluir. Então vamos lá. Eu acho que assim, algum nível de formalização está sendo criado. Assim como quando o governo da Dilma criou o MEI, o microempreendedor individual, né, vendendo uma ideia de que haveria uma formalização em massa só porque as pessoas teriam um CNPJ individual, né, isto não aconteceu. Os MEIs basicamente têm que se virar como se fossem camelôs, a maior parte deles, entendeu? Naquela época, naquele momento, eu me lembro muito bem, eh, o objetivo do governo era fazer com que o volume de contribuições previdenciárias aumentasse, era ampliar a base de arrecadação da Previdência. Era como se fosse fazer uma reforma da Previdência pelo lado da Receita, Sim, né? Isso já naquele momento. E acho eu que o interesse do governo, o interesse interno do governo, nesse caso, ele olha para a sociedade e vê, cara, tem um monte de gente tendo relação de trabalho que não encaixa em nada, e tem um monte de contribuição previdenciária aí na praça, deixando de ser recolhida. sim, Então, vamos criar uma regulação para fazer recolhimentos previdenciários, ou seja, fazer como se fosse uma reforma da Previdência pelo lado da Receita de novo. E é porque o padrão, entendeu, o padrão do texto legal, o padrão de intervenção, me parece que é parecido. Né? Não é o mesmo, mas me parece bem similar. Bom, e aí, assim, da parte exclusiva, então, da relação de trabalho, Uber, 99, etc, etc, e motorista, tá? Veja, era necessário que houvesse algum tipo de regulação, né? Essa ideia de que o cara, entendeu, usa ou o próprio carro, ou aluga um carro por conta própria, entendeu, e só se vincula por uma inscrição no aplicativo e passa a fazer o trabalho ali de pegar e levar e tal, e recebe um dinheiro que, aliás, é muito descontado, porque a plataforma acho que leva uma porcentagem muito alta, 25%, se eu não me engano, é uma coisa bem escandalosa. Sendo que esse cara fica tendo o preço do seu trabalho, porque aí é que vem aquela coisa esdrúxula, né, dessas situações atuais. O cara é autônomo ou não é? Porque quando o cara é autônomo, ele tem que poder dizer, como qualquer autônomo diz, o meu trabalho vale tanto, né? sim, Mas no caso do Uber, ele não pode falar nada disso. Porque o Uber chega e diz o seguinte: não, tem muita gente na praça nesse momento, abaixa o preço. Então o Uber decide o quanto ele vai ganhar. Não é ele que decide o quanto ele vai ganhar. Então autônomo ele não é. Por outro lado, ele também não é empregado. Porque quer dizer, que tipo de vinculação tem naquilo?
uma inscrição, um registro num aplicativo, num software, numa plataforma. Então, assim, isso não lhe dá. Não é só questão de ter ou não ter direito. Isso não lhe dá a mínima segurança de sequer saber se existirá esse trabalho depois. Porque a partir do momento que a Uber, né, não tiver mais interesse, ou a outra, sei lá, de não estar mais em operação no Brasil, ou de dizer, ah, não, tem motorista demais, chegamos no ponto em que a gente está pagando mais do que ganha, sei lá, entendeu? E começar a cortar pessoas por razões próprias dela, ela corta. E aí, claro, entra a questão do direito em si, quer dizer, o trabalhador fica sem nada. Ele não recebe uma indenização, ele não recebe uma proteção social, ele não recebe nada neste caso. Discussão Bom, essa que a gente já teve nos anos 50, né? exatamente, desde os anos 40. E então, assim, é uma situação nova que eu acho que tinha que ser regulada em favor, claro, da classe trabalhadora, porque afinal de contas é quem é a corda mais fraca, o lado mais fraco da corda nesse assunto. E aí acontece isso aí agora, quer dizer, a proposta do governo, cara, eu não vou dizer que a CLT, né, está nas suas melhores condições. Ela não está. Obviamente não. A CLT, a CLT ela tem, né, algumas coisas dentro dela que precisariam modificar, entendeu? Agora, você não pode simplesmente nem ignorá-la e nem desrespeitá-la por completo, né? Porque é um pouco isso que está acontecendo. Quando se cria uma nova categoria, entendeu? Que é autônomo por plataforma, e cria-se todo um outro mundo do trabalho para essa gente, parece, a impressão que dá é exatamente de que o Brasil não está regulando esse mundo da informalidade, está se adaptando a esse mundo de informalidade. E isso é muito problemático. Então vamos lá, vamos descer ao detalhe aí, por que eu estou achando isso. Vamos lá. É, Eu achei escandalosa a proporção estimada, né, de quanto, na verdade, vai para o bolso do trabalhador e quanto é manutenção, entendeu? Porque se o cara tem uma estimativa, porque isso é uma estimativa, né? Chegou-se a um número que é o piso, R$ 32. Mas se desses 32 você tem 8, né, que são ganho, Eu fiz a e conta aqui, ó. 24, são 3 vezes mais, Eu fiz a conta aqui, ó. entendeu? Vamos fazer a conta básica aqui com base, por exemplo, na CLT, 44 horas semanais. É 8,02 vezes 44 horas semanais, correto? Se fosse um trabalho regulado, vezes 4, que é 4 semanas no mês. 1.411, que é o salário mínimo. É isso. Beleza? Exatamente. Aí o cara faz uma estimativa de piso. Porque, veja, ninguém tem a menor certeza de se esse piso vai ser de fato obrigatório. Você entendeu? Porque, quer dizer, existe uma natureza de trabalho dentro desses aplicativos que é você ganha o quanto você trabalha. Sim, sim, total. A partir do momento que se estabelecer uma obrigatoriedade legal para piso, né, eu tenho a impressão de que as plataformas não vão aceitar. Ou vão E obrigar a como esse trabalhar projeto. também no mesmo horário. Ou isso. Só ganha o piso quem te comprovar 18 horas de trabalho por dia, uma coisa do Isso gênero. aí. O que é, né, contraditório ao próprio texto legal, Sim. porque ele coloca um limite de horas de 12, etc., e já como excepcional. Então, assim, o que está me parecendo é que eles estão tentando colocar um pouco de regra de CLT numa situação, mas não o suficiente para mudar a natureza da situação, porque a natureza da situação é outra. Então, veja, a estimativa de R$ 32 por hora de trabalho já carrega um problema que ilustra muito bem, né, o drama dessas pessoas. Ora, o cara tem, sozinho, sem apoio de ninguém, 3 vezes mais custo do que receita. É 3 para 1. Se esse número do projeto de lei estiver correto, é disso que nós estamos falando. Se o projeto de lei foi bem É disso feito, que nós é. estamos falando. Imagina que merda. Imagina que horror. Entendeu? Significa que você tem que trabalhar, vamos dizer, de um total de. Vamos dizer que você trabalha 10 horas, que é o que esses caras trabalham. 10 horas. Você trabalhou para si próprio só 2 horas e meia. Sim. Porra! Entendeu? Trabalhou três Aí eu vou semanas até pro botar. aplicativo e um para Botar você. até minha. É isso. Eu vou botar até a minha fantasia de marxista aqui agora, entendeu? Que eu ponho a cada 20 anos, entendeu?
Eu vou botar E o o meu Tamir vai nariz. botar o narizinho de palhaço. Porque, cara, isso é uma exploração mesmo. Então aí você parte para uma regulação. Legal, vamos regular. Ora, a regulação estabelecendo piso mínimo para um trabalho que é por, né, cujo pagamento varia conforme a quantidade de trabalho, vai dar problema. Se você colocar limite de horas para trabalho e, ao mesmo tempo, um piso mínimo numa relação de trabalho que depende de mais trabalho para ter mais rendimentos, vai dar problema, vai ter conflito aí. Num país que não tem mais justiça do trabalho. Vamos lembrar disso. Amigo, agora você começa a ter um retrato um pouco mais claro de por que, né, as empresas plataforma, Uber, 99, etc, etc, ficaram a favor desse negócio. Sim. É o que me dá a entender. Pode ser que eu esteja falando bobagem? Pode. Agora, Ô, Fausto, deixa eu falar uma eu. parada pra você assim, o que eu sinto, tá ligado? O que eu sinto. Como trabalhador informal também, que sou. De plataforma, é, autônomo também e MEI, tá ligado? Essas são minhas três fontes de renda hoje. Pô, trabalho pela plataforma, o YouTube e Twitch. Trabalho, mano, pra escola como MEI, PJ. E trabalho tocando como informal, tá? O que eu sinto do fundo do coração é assim, é uma legalização da informalidade. É meio isso mesmo. Aí fica uma pergunta sobre esse caso em específico. Você é uma pessoa que sempre fala aquelas ideias criativas, coisas e tal, que eu acho super da hora. Tipo assim, a tecnologia do Uber e do 99, não tem nada de tecnologia nisso, né? Nada que o Brasil não Isso. domine, nada que o Brasil não, mano, não seja fácil, coisa do tipo. Eu me parece que nesse sistema é muito mais fácil se criar um aplicativo estatal e esse sindicato que eles estão querendo fazer coisa e tal ser as cooperativas regionais dos próprios trabalhadores e repassar o lucro total. Eu não sei qual a dificuldade do governo. Eu não sei, sinceramente, dificuldade. Assim, pô, criar um aplicativo que rastreia onde tem alguém procurando e onde tem alguém fornecendo serviço. Cara, os aplicativos de ônibus já fazem isso. Se você pegar um aplicativo de ônibus aqui na minha cidade, coisa e tal, você vê onde o ônibus tá, coisa e tal, e você pode avisar onde você tá. Que hora você vai chegar no ponto, coisa do tipo, ele vai falar pra você normal. Os Correios fazem isso com encomenda também. Quando você vai lá fazer encomenda, coisa e tal, não tem nenhuma tecnologia de qual o Estado não domina e não tenha know-how. Os motoristas, eles já funcionam por regiões. Já funcionam por regiões, eles já trabalham ali por regiões e coisas do tipo. Também não tem problema nenhum nisso. E nessa proporção que se revelou agora, de que 3 vezes mais do lucro do motorista vai para a plataforma, cara, eu não entendo nenhum sentido. Por que não faça isso? Então vamos deixar todo mundo autônomo, cria esse aplicativo estatal para concorrer com o Uber, já que o mercado gosta tanto disso, concorre com o Uber, organiza os motoristas em cooperativas, que já existe também mecanismo para isso, e repassa. Cobra uma taxa de INSS dos próprios motoristas, cobra uma taxa de manutenção do próprio aplicativo, que já é cobrado deles também, e o resto para eles. Não precisa ter lucro mesmo. É muito lunático que eu tô falando? Eu tô com roupa de marxista? Não. Eu ia justo comentar aqui agora que uns anos atrás, vou lembrar quando foi, faz um tempão, a cidade de Araraquara, estado de São Paulo, lançou um negócio que eu elogiei muito na época, que era exatamente o que você falou, era um aplicativo municipal que pegava e conectava quem quer viajar de carro para algum lugar com uma pessoa que tem o carro e entra no aplicativo, igual o Uber, igual, mesma coisa. Só que a prefeitura de Araraquara, que fazia o recolhimento do pagamento do consumidor e passava para o motorista, você sabe qual o percentual da corrida que ela passava para o motorista? Não. Então eu vou dizer, 95%. Pois é. Na época, na época, como eu estava no meio da Revolução Industrial Brasileira, aquele projeto que eu tive, né? Pessoas lembram?
E todo mundo que estava me conhecendo como o cara que defende políticas industriais, não sei o quê, só discutia política industrial, passava o dia falando de política industrial. Mano, eu cheguei e fui no Twitter, antigo Twitter, e falei: pois isso aqui que a Araraquara está fazendo é política industrial. E é mesmo. E é. É uma intervenção pública no domínio econômico privado, entendeu? Visando é, entrar num sistema, numa dinâmica, né, de relação de mercado, onde existe uma falha de mercado, para falar o vocabulário da economia, uma falha de mercado, entendeu? Uma distorção tremenda, entendeu? Que, claro, como sempre, desfavorece o trabalhador, para corrigi-la. Que é isso aí que você falou. Tem mil formatos possíveis, esse é talvez o melhor deles. E aí você tiraria aquilo que, na forma de entender, é talvez o principal problema desse sistema, que é a margem exorbitante de lucro da plataforma privada internacional, Uber, né? A margem de lucro não pode ser assim, entendeu? 25% ou 30%, sei lá quanto é, entendeu? Até porque, do restante, né, aí é que vem vamos dizer que seja 75% de cada corrida que o trabalhador motorista ganha, né, em bolsa. Esse embolso, ele é faturamento, ele não é lucro, né? Querendo dizer o seguinte, que dali, desses 75% por corrida, é que ele vai tirar aquela manutenção do pneu, a manutenção sei lá, da suspensão, né? O óleo que ele tem que trocar, o combustível que ele tem que colocar e tal, e tal, e tal. Então, afora, né, as multas que ele vai tomar, afora, de repente, o dano que algum passageiro faça no carro, tudo isso é por conta dele. E ele tira isso, fora o aluguel de carro, que alguns trabalham com carro alugado, e ele tira isso de uma faixa de ganho já muito minorada, já muito diminuída em relação ao total. Ou seja, é uma situação muito injusta. E a regulação para isso que tem que vir, não parece que é essa que está nesse projeto. A regulação para isso seria, na minha opinião, concordo com você, seria mais essa mesmo que você disse. Fala, cara, atenção brasileiros, saiam dessa roubada, entendeu? Trabalhem, entendeu? Em outro sistema que nós vamos criar, vamos permitir as prefeituras criar, ou nós vamos criar, sei lá eu, alguma coisa. Teremos uma política que fosse corretamente desenhada para oferecer à sociedade alternativas. Nem que fosse a gente chamasse assim o bem, entendeu? Uma coisa bem cara de pau, assim. Tem o Uber para fazer eles ficarem os do mal, entendeu? O bem, entendeu? Para ser esse é o do bem, Deu que até as o pessoas nome só já. entendem disso, entendeu? Cara, pô, mas é isso, entendeu? O bem. E aí o bem, pô, passar 95% da corrida para o motorista. E aí o cara já. Que veja, tudo isso a gente está discutindo por causa de uma tragédia, né? Sim. Que a tragédia é a seguinte, cara, tirando os nossos antigos amigos taxistas e tal, né, de outra época, que foram trabalhar como motoristas mesmo, essa galera toda não queria estar fazendo isso, pô. Entendeu? Muitos têm qualificação para fazer trabalhos que pagam muito melhor, trabalhos mais interessantes, trabalhos que contribuem mais, trabalhos em outros lugares. Entendeu? Esse negócio de todos irem para virar Uber porque não tem emprego. E não é só não tem emprego, não tem oportunidade de trabalho em geral e outras coisas, né? Então, se o cara tem uma habilitação e consegue alugar um carro, ou tem um carro, ele vai para o Uber. Se o cara não consegue, é mais pobre, só consegue uma motoca, entendeu? Ele vai para a O entrega iFood. de comida. Cara, É, é inclusive os sério? próprios taxistas, coisa e tal, eu não sei, você que é um cara mais antigo aí, você é jovem há mais tempo. Os taxistas, na época, eles tinham uma associação da cidade, né, do município. Eles tinham que cadastrar os pontos, coisa e tal, na cidade, né? Por isso que, assim, a Claro. única coisa que eu enxerguei de diferente pro trabalho do taxista, pro Uber hoje em dia, é a questão do aplicativo, da eficiência que o aplicativo trouxe. Todo mundo se Não, conectou. não é só isso, não é só isso. A questão é o antigo taxista, né? Bom, até hoje é assim, mas assim, os taxistas eles sempre foram regulados junto ao município onde eles trabalham, tanto que eles só podem fazer as corridas dentro do município onde eles trabalham. Senão, é corrida que o cara tem que fechar preço, aí é uma coisa por fora. Sim, Mas o certo é o seguinte: o cara tem um sistema de medição
da distância e do tempo, entendeu? Que é o Sim. taxímetro. Esse taxímetro, ele é regulado, o preço dele é regulado pela prefeitura, então a prefeitura tem uma tabela que diz por quilômetro, tantos quilômetros, tantos reais, entendeu? E aquilo tá num aparelho que fica no táxi, entendeu? Fazendo a medição. Antigamente era um Sim. aparelho analógico, hoje é um aparelho digital, entendeu? E é o seguinte, quando chegava dezembro ou nos domingos, nós tínhamos o que se chamava de bandeira 2, À noite também, entendeu? madrugada, Que né? era mais caro. Era mais caro. Se quer rodar de táxi no domingo, é mais caro. Quer em dezembro, é mais caro. Por quê? Era o 13º do taxista. Então, a bandeirada, que a gente chamava assim, né? Que é o quanto você vai pagar para entrar no táxi, ele já parte de um certo valor e depois rodando ele vai aumentando aos pouquinhos esse valor até chegar ao final da corrida e você pagava. Só que a remuneração disso fica integralmente com o taxista. O que aconteceu com o passar dos anos foi que começou a ter muitos taxistas que trabalhavam em táxis cuja permissão de uso era de outra pessoa. Então, o dono do táxi era um cara e ele deixava o táxi, nas horas que ele não trabalhava, com outro. E aí se instalava uma relação de exploração, porque esse outro, que era o permissionário, ele rodava e pagava uma parte do seu ganho para o dono do táxi. Entendeu? E tudo isso fica registrado no taxímetro. O cara devia ter algum tipo de acesso. Então, assim, Não, então, era o que eu tô isso. querendo dizer pra você é que assim, eu acho que o Uber começou a tomar mercado dos táxis, coisas do tipo, e se criou uma outra modalidade por causa desse fator tecnológico. Do fator tecnológico. Eu acredito que dá pra continuar com as mesmas regras. Por exemplo, esse aplicativo novo, que se fosse estatal, federal, coisa do tipo, ou público, ele também controlaria os preços da corrida, a demanda, tal, através de critérios que pode ser até o taxímetro, né? Ou pode ser outro, enfim. Eu acho que não é uma tecnologia tão avançada. Demanda de ocasião com região, né? Enfim, oferta e procura. Ele poderia controlar desse jeito, assim como que se controlava desse jeito que você explicou no taxímetro. Mas era uma forma analógica. Hoje existe a tecnologia, coisa e tal, que não existe nenhum impedimento para ser feito. E Uhum. aí os vínculos daquelas pessoas que são autônomos, eu não sei qual a categoria que os taxistas eram enquadrados, eu acho que deveria ser autônomo, né? E poderia continuar sendo associações regionais, municipais ali, né? Sim. Não sei, eu não Uhum. posso estar viajando, mas enfim. Era isso. Ó, No fundo, o o... Brasil tinha. É mais uma dessas situações em que o Brasil tinha um modelo. E a entrada desses negócios desorganiza o modelo, não coloca outro no lugar e fica essa situação esdrúxula. Enfim, né, cara? Boa. Essa crise Ó, deixa permanente eu que só a ler gente alguns vive. comentários aqui. Legal aqui, ó. Tem um comentário do Rômulo. O Rômulo Ferrão falou o seguinte: moro em Barbacena, Minas Gerais. Interior com 100 mil habitantes e aqui todo mundo só anda no aplicativo daqui mesmo, que chama Me Leva BQ. Os Aí, motoristas pagam só uma taxa fixa por ano. Aí, ó. Tá vendo? tá vendo? Não sei como as cidades maiores não têm outros aplicativos, tal. Porque é a pressão da Uber. Porque isso é a pressão da Uber. É o poder da Uber, só isso. Total. O Fábio falou, Fausto, fora a licença que era passar de pai para filho, que custava uma fortuna. Total, o ponto custava caro também, né? Sim. É... Sábado de pai para filho mesmo, me lembro disso. Ainda tem táxi, tá, gente? O Tamir pegou minha ideia, Luz. Peguei não, mas assim, pô, pode ser, pode. Cara, mas me parece a coisa mais óbvia, assim, tá? Já refleti muito sobre isso. Porque é muito legal, eu gosto de ficar vendo esses modelos de negócio. Por exemplo, o Zé Delivery é um que eu uso pra caramba. Eu não compro mais cerveja no mercado, tá ligado? Só compro no Zé Delivery. E eu acho muito legal o modelo de negócio porque, tipo assim, a Ambev tem as adegas registradas. Por isso que eu falo que é uma tecnologia Uhum. simples. Tem as adegas registradas porque a Ambev fornece para as adegas. Tipo assim, se eu falar pra Ambev, Ambev, eu moro na rua tal, ela sabe qual é a adega mais próxima que ela fornece para mim. Elas Uhum. colocaram isso dentro do aplicativo e venderam pra Ambev. Aí a Ambev continua cobrando o Uhum. mesmo preço, só que a Ambev ganha porque, meu, a adega que ela fornece vende mais e pede mais. O motoqueiro Uhum. que entrega aqui é um funcionário da adega. É um funcionário da Uhum. adega que, mano, que o Zé Delivery passa lá o pedido pra eles e eles ficam entregando. A adega também consegue pagar normalmente um vínculo de trabalho com o motoqueiro que entrega aqui, que já sabe. E o produto chega na minha casa tranquilão, não tem BO.
Sacou? Não tem BO. A adega paga o seu motorista porque tá vendendo mais, a Ambev vende mais, eu chego no negócio da minha casa tranquilão e tá tudo certo, velho. Normal, vida que segue. Né? Uhum. Enfim. Quanto menor a taxa para eles, para o físico simples. Tem toda essa questão também de físico, né? Também que é uma outra margem também que, pô, dá pano pra manga pra caramba. Mas a gente vai voltar a conversar disso em outro programa.